Vamos agora com mais entrevista, uma coladinha na outra. A gente vai falar agora sobre o Projeto Guri. Você sabe o que é o Projeto Guri? Pois é, o Projeto Guri é um programa que desenvolve o ensino musical e a inclusão sociocultural para 13 mil crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos em 44 polos da capital e também em cidades da região metropolitana aqui de São Paulo. Sobre esse projeto, nós vamos conversar agora com a Narayane, coordenadora pedagógica do Projeto Guri. Boa tarde, Narayane. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Narayane, o Projeto Guri é um programa que completa agora em 2021 26 anos, né? A gente disse agora na abertura da sua entrevista, são 13 mil crianças e adolescentes atendidos nesses 44 polos. Você pode começar a nossa entrevista contando essa missão do projeto? Sim, com muita alegria. Bom, lembrando que esses 13 mil alunos, né, da capital grande de São Paulo, o projeto aqui na capital grande de São Paulo, quem faz a gestão desde 2008 é a Santa Marcelina Cultura, e esse projeto ele é estadual, né, um projeto da Secretaria de Educação e Economia, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Então, também há o Projeto Guri, né, no interior e litoral, que também quem faz a gestão é outro OS, né, mas capital grande de São Paulo, nós da Santa Marcelina Cultura fazemos a gestão, né? Então, é um projeto de educação musical e inclusão sociocultural e que atendemos, né, mais de 13 mil alunos por ano, né? Pensando assim, nós oferecemos os cursos, né, o atendimento das aulas de música, são diversos instrumentos, então todos os instrumentos da orquestra, né, então família de madeiras, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, família de metais, né, tem trompa, trompete, trombone, eufônio, tuba, tem a família das cordas friccionadas, né, que são os instrumentos tocados com arco, né, então violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Tem também a família de percussão, né, que é uma família enorme de instrumentos, tem as teclas, marimba, vibrafone, xilofone, tem bateria, né, tem também canto, tem os instrumentos de cordas dedilhadas, violão, viola caipira, cavaquinho, bandolim, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, enfim, os cursos de instrumentos e canto, né, então espalhados em todos os polos de ensino do Guri da capital grande de São Paulo. Temos também os cursos de iniciação musical para crianças, né, que são as crianças de 6 a 9 anos. Então, a partir dos 10 anos é o curso sequencial, que são os instrumentos e canto, ou canto. E também tem aulas de teoria, coral, e também tem curso para adultos, é uma iniciação musical para adultos. Então, a família toda pode participar do programa Guri, não só a criançada, os adolescentes e os jovens, mas a família também pode aprender música, né, junto com os filhos, sobrinhos, netos, enfim. Narayane, você tocou nesse ponto, né, que todo mundo pode estudar música, e eu queria que você falasse justamente sobre isso. Qual é a importância do ensino musical, principalmente para os jovens? A gente compreende que a música é um direito de todos, né, e ela é essencial para a formação do ser humano enquanto uma formação completa, né, para criança, adolescente, seja a pessoa em qual idade esteja, né, nunca é tarde para se aprender música, para entrar em contato com essa linguagem, com essa arte, com essa experiência, né, dessa experimentação estética. Então, é um direito de todos. Então, para estudar no Guri não precisa ter conhecimento prévio, os cursos são totalmente gratuitos, né? E é uma formação muito importante, né? Que ela vai contribuir, né? No desenvolvimento humano, sensível, né? No fortalecimento de vínculos familiares, né? No fortalecimento da pessoa enquanto sujeito, né? Nessa valorização da vida e do respeito de si mesmo, né? Então, é muito comum alunos, por exemplo, crianças, adolescentes, né, que começam a estudar música no Guri, são muito tímidos, não conseguem falar, ficam mais quietinhos na aula,
e ao longo do desenvolvimento, né, desse processo, vão se tornando mais confiantes, né? A gente desenvolve um trabalho também com uma equipe de assistentes sociais, com oficinas socioeducativas, também para fortalecer, né, essa identidade de cada um, essa autoestima, para que cada um também conheça a sua própria voz, as suas potencialidades, né, e seus limites, suas fragilidades também, que os alunos e adolescentes, as crianças consigam também lidar com essas fragilidades, né. Também pensando no trabalho da equipe social, do desenvolvimento social que a gente desenvolve no programa Guri, também de fortalecimento dos territórios, né, das pessoas, né, enquanto moradores dos territórios que estão inseridos, né, de reconhecer esse território, essa comunidade. Então, o fortalecimento também do vínculo ali, das potencialidades que os territórios também têm e dificuldades, né, então também o serviço social também ajuda nesses encaminhamentos ali da rede de apoio, saúde, trabalho, enfim. E a música é essencial, né? Eu acho que para o desenvolvimento humano de qualquer pessoa, seja para depois se profissionalizar ou não, né? Justamente aproveitando esse seu gancho, Narayane, sobre você deu o exemplo, né? Às vezes alguma criança, algum adolescente ainda é tímido e essa expressão artística, né? E essa expressão de você aprender a tocar algum instrumento e ouvir a música deixou a criança mais receptiva também para o mundo. Fazendo um paralelo, né? Vocês, o Projeto Guri, tem grande importância nessa questão, mas as escolas, às vezes, têm lá aula de música, mas aí você põe uma flauta na mão da criança, outras questões. E a aula de música, a musicalidade é muito mais do que isso, do que só aprender a tocar um instrumento, né? É uma expressão corporal, é você entender a história do meio onde você vive também pela expressão musical. Exatamente, né? Estudar música e ter contato com essa arte, com essa linguagem, é muito mais do que simplesmente tocar um instrumento, né? Primeiro se conhecer, né, conhecer o seu próprio corpo, ter esse autoconhecimento, né, desenvolver coordenação motora, tem toda uma parte tanto artística e expressiva, de interpretação, de comunicação, né, que é muito importante na música, né, então o quanto ela fortalece, né, ela fortalece a fala, né? Fortalece a segurança, né? A autoestima das pessoas. Quem estuda música, né, consegue se comunicar melhor, né? Falar e respirar, a compreensão também da comunicação, né? Da frase como um todo, das pausas, né? Então tem todo esse lado. Mas também tem todo um lado racional, objetivo, né? E matemático também, né? Da teoria musical, de compreender, né, como que o sistema musical foi criado, né, o nosso sistema aqui no Ocidente, sistema tonal, né, tem toda uma relação das notas, dos acordes, dos tons, né, então, assim, também tem todo esse desenvolvimento matemático, né, e racional, que as crianças também vão entrando em contato e desenvolvendo, né, então, assim, como desenvolve muitas partes do cérebro, né, o estudo da música, então, com certeza, elas vão ter mais facilidade nas aulas da escola, na matemática, porque isso está sendo estimulado, né, também. E além, claro, da fruição ali, de tocar no coletivo, de estar com o outro, né, porque fazer música, ninguém faz música sozinho, né, o músico, a musicista pode até tocar, estudar sozinho, né, esse momento do indivíduo é importante, né, de estar sozinho, de estudar o seu próprio instrumento. Mas é necessariamente muito importante o contato com o outro, o contato com o público, o contato com o conjunto musical, né? Então, assim, as aulas do Guri, elas são todas coletivas, né? Então, todo o trabalho, o planejamento pedagógico pensado, né, é nesse desenvolvimento individual, mas ele feito coletivamente, né? Então, também, enquanto o coletivo se fortalece, né, para que essas potencialidades mais individuais sejam mostradas, né, sejam desenvolvidas. Então, o coletivo também é muito importante, assim, no fazer musical, né,
a sociabilidade, né, também o desenvolvimento da afetividade, né, esse lado socioemocional. Agora que você está explicando um pouquinho para a gente, né, e falando aí das aulas que serão ministradas, eu queria que você explicasse com essa questão do distanciamento social, como que serão, então, as aulas nesse ano? E uma outra questão importante também, eu queria aproveitar, você falou que não precisa ter nenhum conhecimento prévio de música para participar, mas a questão do instrumento, como que funciona? Uma ótima pergunta. Bom, o retorno presencial nós já começamos em outubro do ano passado, né? Nós já tivemos um retorno de um dos nossos polos, o Polo Brooklyn. Ele foi reaberto a partir de outubro. Só com as atividades, com as aulas e os instrumentos que podem ser tocados com máscara, com distanciamento. Então a gente seguiu muito à risca, né, assim, com muito critério, né, todos os protocolos sanitários de higienização, sinalização no polo de ensino, orientação com as famílias, fizemos diversas reuniões. Então, tivemos também uma formação com os professores, né, nessa área, para prepará-los para essa retomada presencial, né, com muito cuidado e segurança. Então, foi um retorno muito tranquilo, não tivemos nenhum caso de Covid ou de contaminação. As crianças e os adolescentes ficaram muito felizes, né, de poder voltar ao polo e tocar um instrumento, então foi muito bacana. Agora, para o ano de 2021, a gente vai ampliar, né, esse retorno, estamos já se preparando, agora dia 22 de fevereiro começam as aulas, tanto presenciais quanto virtuais, né, as atividades que não podem ser retomadas presencialmente, como cantos, sopros, né, elas vão ser oferecidas de maneira virtual, como foi no ano passado, né? Nós temos uma programação de videoaulas e aulas síncronas também, encontro entre professores e alunos ao vivo, né? Por meio de plataforma virtual. Então, todos os instrumentos musicais nós disponibilizamos nos polos de ensino. Nessa retomada, claro que a gente tem agora um pouco de restrição, né? Então, os instrumentos de sopro, nesse momento, eles não podem ser tocados, né? Então, as aulas síncronas, esses alunos que estão em casa fazendo aula, os professores, eles fazem diversas atividades musicais, né? Não necessariamente só com instrumento, porque alguns alunos não têm, né? Muitos dos alunos não têm instrumentos musicais, mas o desenvolvimento pode ser também oferecido, enfim, continuado de uma outra maneira, né? Com atividades diferenciadas de formação na área de teoria musical, né, de percepção, de ampliação de repertório, de apreciação musical, jogos musicais, enfim. Então, a gente fez um novo planejamento, né, com todas as atividades pedagógicas para poder oferecer, né, ainda esse atendimento de educação musical mesmo à distância e com a restrição de instrumentos, né? Então, para quem gosta de fazer música, é possível, sim, fazer música à distância, mesmo com essas restrições, né? Claro que a gente não vê a hora de poder tudo voltar ao normal. É isso mesmo. Narayane, muito obrigada pela sua contribuição, falando desse tão importante projeto, que é o Projeto Guri. Muito obrigada, bom trabalho aí para você. Muito obrigada, eu que agradeço.